Hoje em dia parece que virou moda falar em desconsideração da personalidade jurídica. A gente muitas vezes pensa, se a empresa deve, então vamos logo atingir o patrimônio dos sócios. Mas a coisa não devia ser bem assim. Na verdade, como lembra o professor Fernando Fabres no seu artigo, esse instituto da desconsideração ele deveria ser algo excepcional. E ele dá vários motivos para isso. Tá? Para começar, ele não foi feito para resolver qualquer tipo de dívida, e somente para impedir abusos, tá? Ou culpa, né? na questão da personalidade jurídica. Afinal, o que é da empresa e o que é dos sócios é um pilar para esse sistema. Então, sem isso, não existe segurança jurídica. E sem a segurança jurídica, a gente só tem risco e não tem a questão de investimentos. E, portanto, fica difícil que se tenha empresa. Mas é importante que a gente entenda que o professor Fernando Fabres ele não tem uma crítica ao instituto em si, mas sim ao uso desenfreado, ao uso distorcido que se vem tendo da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Em outras palavras, ele entende que a exceção virou rotina e que muitos juízes, muitas vezes por um senso de justiça imediata, aplicam essa desconsideração da personalidade jurídica sem a devida prova desse abuso. E aí a gente tem a autonomia patrimonial indo para o ralo. Afinal de contas, isso corrói a confiança das sociedades empresariais. Ao invés da gente punir o desvio, o judiciário acaba punindo o simples fracasso. Outra coisa ressaltada pelo professor é que a desconsideração não é uma punição à empresa, e sim um mecanismo de correção. Serve para que quando o sócio usa a empresa como escudo para esconder os seus bens, para fraudar credores ou desviar a finalidade do negócio, a gente possa ter um remédio. Então, se não há fraude, se não há confusão patrimonial, a personalidade jurídica deve ser respeitada, porque ela é uma conquista do direito, ela é uma conquista econômica, não um privilégio, mas uma garantia da ordem e da previsibilidade. Alguns exemplos que o professor cita no seu artigo é que muitas vezes os juízes estão aplicando o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica quando uma empresa está quebrada, tá? Seja porque é uma sociedade limitada com um único sócio atuante, ou muitas vezes confundindo a insolvência com fraude. Tá? E esse seria o erro mais grave desse instituto. A gente precisa entender que o legislador quis fazer é punir o uso indevido da empresa, não o simples fato de negócio ter dado errado. Em outras palavras, se a empresa quebrou de forma honesta, a gente não deve levantar o véu. Importante entender que o professor não tem nada contra o Instituto, e sim contra esse uso exagerado, até porque o Código Civil, principalmente no seu artigo 50, já previa a exigência, né, desse abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que então a gente pudesse ter o patrimônio dos sócios sendo responsabilizado. Mas isso parte de uma conduta subjetiva, em que a gente tem que ter dolo, má-fé ou a intenção de burlar a lei. Tá? Mas surge a pergunta, existe ou não existe a desconsideração da personalidade jurídica objetiva? Sim, existe. Os principais exemplos, os principais casos em que a gente tem essa aplicação de forma correta seria nos casos em que o juiz aplica a Lei de Crimes Ambientais, tá? Também Lei 9.605 de 98, em que a gente tem a responsabilização do administrador de forma direta, né, mesmo sem prova de fraude. Nesse caso, a gente tem uma questão muito objetiva. Se tem dano ambiental, existe a responsabilidade. Ponto final. No final das contas, o recado do professor Fernando Smith Fabres ele é muito claro, que a desconsideração ela é um instrumento necessário e que deve ser usado com cautela dentro dos limites da lei. Não deve ser utilizado de forma exagerada e, se possível, evitando questões subjetivas, porque, afinal de contas, nós já tínhamos artigos dispositivos do Código Civil que garantiam essa responsabilidade civil por parte do empresário. Quando se abandona o critério do abuso e se parte para uma simples imputação objetiva, aí sim o sistema ele perde a sua coerência. E desconsiderar não pode ser sinônimo de responsabilizar a qualquer custo.
Em outras palavras, devemos proteger o interesse público, mas sem desmontar os pilares do direito privado. E como diz o próprio professor, a exceção existe para proteger a regra, não para engolir o sistema inteiro. E é essa prudência que separa o bom julgador do juiz apressado. Porque, no fim, coerência é o que mantém o direito de pé. Muito obrigado.